Bom dia, crianças! Hoje é quarta-feira, 28 de julho de 2021. Teremos aula hoje de língua portuguesa e ciências. Em língua portuguesa, nós vamos trabalhar com o livro Ler e Escrever, tá ok? E em ciências, nós também vamos trabalhar com o livro Ler e Escrever, mas na parte de natureza e sociedade, na disciplina de ciências, tá bom? Então, pessoal, eu vou pedir para vocês pegarem um livro aí, Ler e Escrever, para que nós possamos iniciar a nossa aula com a atividade 5A, da página 26, tá bom? E nós vamos iniciar aí fazendo a leitura do poema, né? A leitura do poema que está na página 26. Deixa eu só subir aqui para vocês poderem visualizar melhor, né? A página, olha, página 26, o livro Ler e Escrever. E nós vamos aí fazer a leitura deste poema do autor Fernando Pessoa, tá bom? Então vamos lá. A atividade está pedindo para que nós, né, façamos a leitura do poema abaixo do autor Fernando Pessoa e, na sequência, responder as questões, tá? Então, a professora vai iniciar aqui com vocês, né, o poema. Eu vou subir um pouquinho aqui, tá? Então vamos lá. Ao entardecer, Fernando Pessoa. Ao entardecer, debruçado pela janela e sabendo de soslaio que há campos em frente, leio até me arderem os olhos o livro de Cesário Verde. Que pena que tenho dele. Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade. Mas o modo como olhava para as casas e o modo como reparava nas ruas e a maneira como dava pelas coisas é o de quem olha para árvores e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso ele tinha aquela grande tristeza que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo, e triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Então, pessoal, este é um trecho, né, do poema Ao Entardecer, tá? E então, após vocês, né, a professora fez a leitura aqui junto, e depois vocês podem também fazer a leitura em casa sozinhos, tá? Para poder responder aí a questão 1. Do que o poeta está falando, né? Durante a leitura, né, nós podemos perceber que o poeta ele está falando de alguém, né? Então, do que? Do que o poeta está falando? Está falando de uma atitude? Está falando de um sentimento? Do que esse poeta fala? Então, vocês deverão responder, é uma pergunta, né? É uma resposta pessoal. Então, não se preocupe, né, em escrever muita coisa, não. A resposta pode ser bem objetiva, tá bom? Então, agora nós vamos para a questão B. Observem as frases. Como este poema é triste. Eu lhe mostro uma tristeza. O que as duas palavras em negrito têm em comum? A palavra triste e a palavra tristeza. O que vocês acham que essas palavras têm em comum? Elas expressam, né, um sentimento, não é? Olha, como este poema é triste.
Então está mostrando que o poema ali é um poema que está demonstrando um sentimento, né? Como eu posso falar, uma expressão. Eu lhe mostro uma tristeza. Também está dizendo que algo está triste, né? Então estas duas palavras em negrito, elas têm em comum um sentimento, né? Elas expressam um sentimento. Letra C. Observem mais estas duas frases. Eu lhe mostro uma tristeza. A leveza deste poema é demais. Agora pensem, se beleza se origina de belo, leveza se origina de qual palavra? Então, pessoal, na primeira, lá na B, nós respondemos que as duas palavras em negrito têm em comum um sentimento. Já na C, a professora sugere ir um pouco mais além, né? A palavra tristeza, ela se origina da palavra triste, ela é derivada, ela deriva, né? Ela vem da palavra triste. E a palavra leveza, de onde se origina? Ela é derivada de que palavra? Logicamente que é de leve, né? Leveza se origina da palavra leve. Então, ela é uma palavra derivada, ela é um adjetivo derivado, tá? Então, vamos para 2. Leiam as frases abaixo, observando qual o papel das palavras destacadas e conversem com os colegas e professor. Aquele haikai é belo. A menina tem modos delicados. Ele comprou um rico tecido para fazer sua camisa. Este filme tem um final muito triste. Indique a que se refere cada uma das palavras destacadas. Belo, delicado, rico e triste. Então, belo, beleza. Delicados, de delicadeza. Rico, riqueza. Triste, tristeza. Belo, delicado, rico, triste. Vocês sabem qual nome a gramática dá a estas palavras? E que tipo de informação elas acrescentam às frases? Então, pessoal, nós sabemos, que essas palavras, elas, na gramática, elas são chamadas de adjetivos derivados. Adjetivo, belo, são as palavras que nos indica um estado, um sentimento, Então, o belo, ele é um adjetivo, e, portanto, o adjetivo derivado de belo é beleza. Delicado, delicadeza. Rico, riqueza. Triste, tristeza. Tá, professora? Agora vai subir mais um pouquinho. Nós vamos para a página 28 e vamos para a C. Agora façam a modificação das palavras entre parênteses e preencham as lacunas como no modelo. Atenção à terminação da palavra. Então vamos lá. A leveza deste poema é demais. Entre parênteses está a palavra leve. Então olha que a palavra, que deriva de leve está em negrito, leveza. Como fica aqui, Se eu pôr a palavra derivada de belo, como que fica? Sua
beleza está no sorriso. Ela se despediu da mãe com delicadeza. A riqueza não traz felicidade, mas ajuda. Você tem uma missão: acabar com a minha tristeza. Então, pessoal, a nossa atividade de hoje, ela vai até aqui, tá? A atividade 5B não é preciso fazer hoje, tá? Nós vamos deixar para fazer outro dia. Tudo bem? Bom, terminando esta atividade aí do ler e escrever, né? Vamos descer mais um pouquinho e vamos para ciências. Ler e escrever. Então, continuando aí com o livro de vocês, vocês vão lá para Natureza e Sociedade, tá? Na parte aí, no capítulo de Ciências. Faça a leitura dos textos Cadeia Alimentar, Componentes do Ecossistema e Níveis Tróficos, nas páginas 124 a 126 do livro. Em seguida, responda as questões da página 126. Então, pessoal, a professora vai subir aqui um pouquinho. Eu coloquei, né, a página, né, do livro do Natureza e Sociedade, Ler e Escrever, tá? E agora nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos, nós que começamos, né, no terceiro bimestre, estudar sobre a cadeia alimentar, a teia alimentar, tá bom? Então, ó, para isso, acompanhe a leitura junto com sua professora. Então, vamos lá. Cadeia alimentar. Olha o esquema. A cadeia alimentar, ela possui produtores, que são as plantas, possui os consumidores, que são os carnívoros, os herbívoros e os onívoros, e os decompositores, que são as bactérias e os fungos. Na última aula, nós já fizemos, né? Já demos uma introdução, já vimos um pouquinho sobre os produtores, os consumidores e os decompositores dentro da teia alimentar, da cadeia alimentar. Então, eu vou estar lendo com vocês o texto aí do livro de vocês, tá bom? Então, acompanhe a leitura aí junto com a professora. Componentes do ecossistema. Cada ser vivo do ecossistema tem um papel importante, seja como produtor, consumidor ou decompositor. As plantas são as produtoras. Elas geram seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Os animais, e neles estão incluídos os seres humanos, são os consumidores. Eles consomem plantas e outros animais. As bactérias e outros seres vivos que causam deterioração são os decompositores. Eles se alimentam dos resíduos orgânicos de plantas e de animais e contribuem para a fertilização do solo, pois liberam nutrientes que fazem as plantas crescerem. Os organismos produtores são chamados de autótrofos, pois geram seu próprio alimento. Os consumidores e decompositores são chamados de heterótrofos, pois se alimentam de outros organismos. Os consumidores podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais, como o boi, o elefante, as borboletas e o veado, por exemplo. Já os carnívoros são aqueles que se alimentam apenas de outros animais, como leão, tigre, tubarão, onça e etc. Os onívoros são os que se alimentam de tudo, comem vegetais e também outros animais. Nós somos animais onívoros, assim como o porco, o lobo-guará, o jabuti, entre outros. Deixa a professora subir aqui mais um pouquinho.
fluxo de energia e níveis tróficos. Então, olha aqui, olha, nós temos os produtores, né, que está embaixo na terra. Temos a energia do sol, que faz com que as plantas cresçam, né? O coelho, a serpente e a águia. Então, a águia se alimenta da cobra, que se alimenta do coelho, que se alimenta da planta, que produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Tá bom? Bom, pessoal, níveis tróficos. Vamos entender um pouquinho. A forma como produtores, consumidores e decompositores servem de alimento uns para os outros é chamada de cadeia alimentar. Um ecossistema é formado por diversas cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar, por sua vez, tem diversos níveis tróficos. Os 3 níveis consumidores, os 3 níveis tróficos básicos são os dos produtores, os dos consumidores e dos decompositores. Os consumidores normalmente se dividem em primários, secundários, terciários. Cada vez que um membro da cadeia se alimenta de outro, a energia é transferida para o nível trófico seguinte. Por exemplo, um pé de couve, produtor, gera energia através da fotossíntese. A couve é comida por um coelho, consumidor primário. O coelho é comido por uma cobra, consumidor secundário. A cobra é comida por uma águia, consumidor terciário. A águia, depois de morta, é degradada pelos decompositores, que devolvem a energia ao solo, onde novas plantas crescerão. Essa circulação de nutrientes é o que mantém o ecossistema vivo e saudável. Então, é um ciclo, pessoal. Um depende do outro para sobreviver, né? Para garantir o desenvolvimento e a sobrevivência. Vou subir aqui mais um pouquinho e nós vamos aqui para a página 126. Após as leituras e discussões realizadas em sala de aula, leia o texto abaixo junto com seus colegas e construa uma cadeia alimentar simples. Então vamos lá. Cadeia alimentar é a ordem que os organismos ou seres vivos dependem uns dos outros para sua alimentação. Cada ecossistema ou comunidade de seres vivos possui uma ou mais cadeias alimentares. A maioria das cadeias alimentares começam com organismos que geram seu próprio alimento, como as plantas. Os cientistas chamam esses organismos de produtores. Os organismos que comem outros seres vivos são conhecidos como consumidores. Um esquilo que se alimenta de plantas é chamado consumidor primário. Um falcão que come o esquilo e outros consumidores primários é chamado consumidor secundário, e assim por diante. Os decompositores geralmente são o elo final de uma cadeia alimentar. Eles são as bactérias e outros organismos que provocam a decomposição. Quando plantas e animais morrem, os decompositores decompõem seus tecidos, e isso acrescenta nutrientes ao solo, possibilitando o nascimento de novas plantas. Com isso, a cadeia alimentar recomeça. Então, nós vamos para a atividade 1.2. Converse com seus colegas e professora sobre as seguintes questões. O que vocês sabem sobre fungos e bactérias? E sobre decomposição dos alimentos? Você já observou quando uma fruta, por exemplo, cai da árvore e fica no solo por um tempo? O que acontece com ela? Então, pessoal, olha, aqui a professora, aqui está pedindo
para vocês assistirem um vídeo, tá? Escolhido pela professora sobre fungos e bactérias. Só que nós não estamos, né? Como mais uma vez, nós não estamos na sala de aula e esse vídeo nós teríamos que estar em grupos para podermos fazer as discussões e cada grupo responder, né? Dar a resposta para essas 3 perguntas que estão em si. Como nós não temos, tá? Este vídeo, né, para a gente assistir, então nós vamos deixar estas 3 questões e o que vocês irão fazer? Uma pesquisa. Vocês deverão, então, pesquisar na internet com o auxílio de um adulto, junto com um adulto. Então, vocês vão pesquisar essas 3 perguntas e vão me dar a resposta, vão escrevê-las no caderno. O que vocês sabem sobre fungos e bactérias? Sobre a decomposição de alimentos. E aí vocês podem fazer uma experiência, né? Na casa de vocês. Vocês podem pegar um pouquinho, ou uma maçã, ou uma banana, e deixar ela, né? Descascar ela e deixar ela num lugar, lógico, não dentro de casa, né? Mas num lugar onde ela esteja protegida, né? Porém, que ela tenha aí a luz do sol, que ela possa passar no ar livre. O que é importante? Nenhum animal ter contato com esse pedaço de fruta. E aí vocês vão deixar esta fruta na quinta, até na próxima quinta-feira, dentro de um pratinho, e vão observar o que vai acontecer com esse pedaço de maçã, com esse pedaço de banana, o que vai acontecer com este alimento no decorrer desta semana, tá bom? E aí vocês vão anotar para a professora em poucas linhas o que vocês puderam observar, tá? Se quiserem fotografar o alimento à medida em que ele for se decompondo, à medida em que ele for se modificando, podem também, tá bom? E aí vocês podem me enviar as fotos no final da experiência de vocês. Vou deixar claro que não é obrigatório, tá? Não é para quem quiser ter essa experiência, para acompanhar o que vai acontecer com essas frutas, com esses alimentos, podem fazer. Se você não tiver como fazer isso na sua casa, não tem problema, tá bom? Só pesquise para a professora o que são fungos e bactérias e sobre a decomposição dos alimentos. O que acontece com um alimento, né? Que ele se estraga, que ele apodrece, tá bom? Pessoal, por hoje é só, né? Nossa aula tá terminando aqui. Eu vou descer um pouquinho a telinha aqui, deixar aqui no textinho para vocês. Eu estarei online para dúvidas, tá? Se caso surgir alguma dúvida, vocês quiserem saber alguma coisa aí que não ficou muito bem claro para vocês, podem me perguntar lá no privado, que eu estarei das 7 às 11h30 de plantão para ajudar vocês aí a responder as perguntas. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha ficado clara, tá? Terminando as atividades, me envie fotos para que a professora possa estar corrigindo e arquivando cada um na sua pastinha certa, tá bom? Um beijo a todos e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal!